Do que é feito a massa de biscuit? Porcelana fria ou biscuit são a mesma coisa? É possível tingir a massa de biscuit? Qual é o tempo de secagem dessa massa? Essas são algumas das dúvidas de quem está iniciando no biscuit. Então fique comigo até o final desse vídeo que irei esclarecer todas elas. Olá, eu sou a Emily, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você deve estar iniciando no biscuit, né? E deve estar meio perdido de por onde começar. Nesse vídeo iremos te contar um pouquinho da nossa trajetória e por que o biscuit foi a melhor escolha para nós. Então, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para nos ajudar e continuar crescendo aqui na plataforma. E compartilhar para apoiar o nosso sonho. Bom, e caso você seja novo aqui no canal, talvez você ainda não tenha visto os nossos outros vídeos, no qual nós contamos um pouco de como foi nossa experiência anterior com as outras massas e o porquê nós iniciamos com o biscuit. Então fica a sugestão aqui na descrição do vídeo para vocês irem lá conferir. De início, a gente não iniciou com a massa de biscuit porque a gente tinha muito preconceito em achar que ela não traria o resultado satisfatório no qual a gente esperava e, como todo iniciante, cometemos alguns erros. E nós vamos te alertar para que você que está começando não tenha que passar por esses mesmos perrengues que a gente. Então bora lá que eu vou contar a história para vocês. Antes de mais nada, o que é o biscuit? Podemos dizer que o ser humano sempre foi muito criativo e nos registros da história temos alguns retratos disso. Antes de chegarem no biscuit, como conhecemos hoje em dia, ele teve uma trajetória muito longa, testando diversos tipos de argilas, com rochas e todos esses tipos de materiais. Porém, os artesãos enfrentaram um grande problema com aquelas massas. Elas precisavam ir ao fogo para que tivessem uma boa durabilidade. Não se sabe ao certo, mas parece que na Itália havia uma massa tradicional, feita de farinha, água e sal, conhecida como pasta di sale. Com essa massa, os italianos faziam pequenas e delicadas esculturas retratando o dia a dia da época, que hoje conhecemos por bibelôs ou rococós, que serviam de enfeite. Tanto eles também enfrentaram um problema com a massa porque ela tinha um processo de deteriorização por ser orgânica. Ainda no dia de hoje você encontra pela internet receitas dessa massinha que geralmente é feita para a felicidade da criançada. Eu, por exemplo, já fiz muito dessa mistura quando eu era criança, mas eu chamava de massinha de farinha e não pasta de sale. Mas essa massa ainda não era o perfeito, o mundo ideal, porque a sua resistência não era das melhores e com isso a sua durabilidade ficava comprometida. Então foi preciso melhorar e encontrar algo que fosse mais firme, um material que não tivesse apenas uma boa durabilidade, mas que também pudesse receber bons acabamentos. Com isso, acrescentou-se outros elementos a essa massa, como por exemplo o amido de milho, uma cola branca específica e alguns conservantes. E foi com isso que ela ganhou a consistência e a funcionalidade que era preciso. Surgia então o biscuit, ou como também ele é conhecido, porcelana fria. Embora o termo porcelana fria, que às vezes é usado, em muitas ocasiões até pode confundir quem não conhece. Mas tem essa referência pois a peça fica com o aspecto de porcelana, mas sem precisar ser queimada ao forno. E daí que vem o nome de porcelana fria, já que a massa em contato com o ar permite que a água evapore e assim seque firme. Tá, Emily, mas da onde a gente tirou essa ideia de chamar de biscuit e é conhecido por todos os artesãos como biscuit? Bom, é um termo francês que significa biscoito. E isso então automaticamente a gente associa a biscoito, o seu significado,
mas biscuit veio do francês de biscoito. É basicamente isso que temos aí de informação, pessoal. E você não vai acreditar, foi somente na década de 80 que o biscuit chegou aqui no Brasil, através dos artesãos que pesquisavam sobre o assunto. Esse mercado do artesão, sobretudo em São Paulo, recebeu muito bem a técnica, pois as pessoas resolveram se dedicar à arte do biscuit por sua praticidade, beleza e mil possibilidades. Então, bora falar de algumas dicas de ouro para você que está iniciando. Bom, primeiro de tudo, o que eu uso para tingir a massa de biscuit? Para você tingir, você tem várias opções. Particularmente, nós testamos algumas, erramos, acertamos, mas vale a pena você testar pelo seu aprendizado. E algumas delas são tinta de tecido, a mais conhecida por ser usada por quem faz biscuit. Existe muitas cores e pode ser muito bem misturada a massa. A segunda opção geralmente escurece bastante a massa depois que seca, mas procure você mesmo para saber se você tem alergia em contato com a pele, é a tinta a óleo. Bom, e a queridinha é a tinta acrílica, que ela dá um bom tingimento e escurece mais ou menos umas 3 vezes a cor inicial tingida, mas também pode resultar em reações alérgicas caso você use excessivamente. Uma das nossas preferidas é a tinta PVA. Para fazer a mistura na massa, nós achamos que foi uma que adere muito bem, como também você tem a possibilidade de usar pigmento de construção. Não é muito recomendado, apesar de usarem bastante em trabalhos de larga escala. O vermelho e o preto são bons e o seu custo e benefício é sempre mais barato para trabalhos grandes. Lembrando que a qualidade não é a mesma de utilizar uma tinta própria para artesanato com biscuit. Lembrando que no mercado hoje nós temos a massa de biscuit colorida. Hoje, com a variedade de cores de massa, inclusive em tamanhos menores, podemos misturá-las entre si e obter uma nova gama de cores, o que além de agilizar o seu trabalho, ainda vai lhe poupar de ficar com as mãozinhas sujas de tinta. E atenção! Tinta guache não serve, eu não vou repetir isso, não serve de forma alguma para tingir, pois o guache tem muita água e isso deixa a massa molenga e pode comprometer aí o seu trabalho. Há também quem use corante alimentício e outros tipos de tinta, mas essas foram as que nos ajudaram, a que a gente testou e ensinou bastante no decorrer dos anos, garantindo assim um ótimo trabalho e que o acabamento não fosse danificado pelo produto final usando materiais inadequados. E outra dica que a gente pode dar para vocês é: mantenha a massa bem embalada. Com a massa pronta, seja ela comprada em loja ou feita em casa, é sempre bom guardar em um saco plástico bem fechado, para que ela não resseque e assim você acabe perdendo o seu material, porque depois de seca a massa não pode ser reutilizada. E para completar o nosso papo de hoje, vão aqui algumas dicas mais rápidas. Bom, o creme hidratante sem silicone pode ser utilizado para alisar a peça quando você estiver moldando. A água também serve para alisar, mas tome muito cuidado na quantidade para não estragar o seu trabalho. Nesse caso, nós colocamos a água em um borrifador para não errar na quantidade e sempre tem um copinho por perto. E lembrando que os modeladores serão os melhores amigos na hora do acabamento. Se quiserem, podemos fazer um vídeo aqui no canal com as ferramentas necessárias para iniciar no biscuit. Lembrando que depois de seca, a peça pode ser envernizada com vernizes à base de água ou solvente. Quando a peça está seca, ela recebe uma pintura por cima sem problemas.
Já viram a gente fazendo isso por aqui, né? Ah, e não se esqueça que para unir todas as partes do seu trabalho, você vai usar muita cola branca. Você pode usar vários outros tipos de material para adornar o seu trabalho. Então, trabalhe aí bastante a sua criatividade. Pode utilizar EVA, papel, dentre outros vários tipos de material. Para a secagem total da peça, você vai demorar entre 3 a 4 dias, dependendo muito da temperatura do ambiente. Então, nunca embale a sua peça antes dela estar completamente seca. Bom, então acho que dá para você iniciar nesse universo do biscuit, né? Tá bom de dicas por enquanto. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem escrever aqui nos comentários que vamos respondendo de acordo com as nossas experiências. Se você ficou comigo até o final, já deve ter curtido esse vídeo, né? Se não, curte, compartilha e se ainda não está inscrito no canal, você tá perdendo tempo, hein? Bora colocar a mão na massa e até o próximo vídeo!